E agora eu tenho ao meu lado a nossa nova colunista, Andresa Matais. Muito bom dia, viu, Andresa? Bom dia a todo mundo que está acompanhando essa sexta-feira pós-Dia dos Namorados. Eu fiquei pensando o que diria aquele advogado, o general Heleno, que disse para o Moraes que ele queria jantar. Agora ele diria, poxa, depois do Dia dos Namorados, né? Não deu tempo nem de me recuperar. Isso, exatamente. Hoje era o dia da quermesse, lembra que o ministro falou? Exato. Olha, na quinta-feira, se tudo terminar antes do esperado, na quinta-feira o senhor comemora o Dia dos Namorados e na sexta tem a quermesse. Foi pegadinha do ministro ou uma fake news, hein? Exatamente. Hoje, o advogado do Mauro Cid não vai conseguir comemorar muito. Ele, inclusive, chegou no banco da frente, o Rafael trouxe essa informação mais cedo, chegou no banco da frente ali da Land Rover vermelha, do carro do Mauro Cid atrás, eles que chegaram pertinho das 11 horas da manhã, e Mauro Cid, desde as 11 da manhã, está lá conversando com a Polícia Federal. A gente não tem muitos detalhes ainda, né, Andresa, sobre isso, sobre essa novidade do caso do Mauro Cid. Só sabemos que ele foi alvo de busca e apreensão, feitos, né, cumpridos, esses mandados cumpridos pela Polícia Federal, que também ele foi chamado para falar novamente. A gente tem que esperar, né, assim que ele sair, e o que a Polícia Federal vai falar, a PGR, o Supremo Tribunal Federal, enfim, vai ser uma sexta-feira aí longa em relação ao caso do Mauro Cid. Não é a primeira vez que tem esse vai e vem aí do Mauro Cid, questionando pontos da delação premiada dele. Cada vez mais a gente fica meio receoso sobre, afinal, o que o Mauro Cid está falando de verdade ou não está. Há um sentimento ali, principalmente da defesa, né, do Bolsonaro e dos outros réus, porque tudo isso, né, que a gente está assistindo, o inquérito ele foi muito baseado na delação do Mauro Cid. É claro que para algumas coisas ele apresentou provas, para outras a prova foi testemunhal. Então, a defesa hoje desses outros réus está bastante animada, achando que isso pode até ensejar a nulidade dessa delação premiada. Eu conversei agora com advogados e com juristas que entendem bem do assunto, que me disseram o seguinte: o Moraes pode até vir a anular a delação do Mauro Cid, porque tem, além dessa questão do passaporte de Portugal, a revista Veja trouxe uma informação de que ele teria usado as redes sociais, a partir de um codinome, para divulgar fatos contra o ministro Alexandre de Moraes ou divulgar coisas que foram acertadas de forma sigilosa na delação premiada, e isso fere, né, um dos acordos da delação, ele não poderia usar as redes sociais. Então, se essa delação for anulada por alguma razão, o conteúdo da delação não se perde. Então, quem perde com isso é o próprio Mauro Cid, porque os benefícios da delação premiada, como a prisão domiciliar, outras questões ali que envolvem, né, até o perdão ali no final, ele perderia isso. Agora, o que tiver de provas que ele apresentou, que foram corroboradas, que tem ali o testemunho do Mauro Cid, mas a prova do que ele está dizendo, isso não se perde. Então, é bom que se esclareça isso para não se achar que vai se perder tudo o que ele falou. Não é bem assim que acontece. E a minha aposta é que ele deve sair preso hoje desse novo depoimento da Polícia Federal, porque vai ser muito difícil ele explicar, né, esses dois pontos aí que vieram à tona agora nessa semana. E tem uma curiosidade do caso, inclusive para quem está nos acompanhando, de repente chegou agora, 12h35, a gente está aqui há 2 horas falando sobre esse caso e outros, como, por exemplo, o do ex-ministro do Turismo, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Gilson Machado. Porque o Gilson Machado não fazia parte, né, não faz parte dos réus, dos 30 réus da trama golpista, do que seria a trama golpista. Mas ele teve, de acordo, né, com a denúncia, esse envolvimento com o Mauro Cid por tentar ajudar o delator da trama golpista a fugir do país fazendo passaporte português. O Mauro Cid já disse que o pai era português, o avô, enfim, ele teria o direito ao passaporte português lá em 2023, mas a história ali ficou um pouco apagada e hoje a gente teve essa prisão do Gilson Machado. Claro, a gente também precisa esperar alguns detalhes a mais para entender também melhor o caso do próprio Gilson Machado, né? O que me chamou a atenção aí foi o fato do Mauro Cid ter essa conexão ainda com esse grupo muito no entorno do Bolsonaro. Sim. Porque o Mauro Cid hoje é um delator e, teoricamente, deveria estar sendo odiado pelo grupo do Bolsonaro. E o Gilson Machado é praticamente ali a sombra do Bolsonaro. Então, acho que esse é um ponto que talvez seja isso que
a Polícia Federal e o ministro Alexandre de Moraes, isso levou a essa operação e ao Mauro Cid voltar a depor, isso não está tão colocado, né, o passaporte, ou a questão das mensagens, mas esse ponto da ligação dele com o Gilson Machado, e já teve aquela história que o Bolsonaro conversou com o Mauro Cid, né, antes do depoimento, o Mauro Cid não, com o Mourão, antes do depoimento, então tudo indica que há ali que esse grupo não se desfez, que é tudo ali um pouco de um teatro, para tentar no final salvar todo mundo. Então esse é um ponto que a gente precisa esclarecer, e o Gilson Machado demorou muito para se chegar nele, né, porque o Gilson Machado é uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, deu guarida ali, ele tem um hotel de luxo ali em Alagoas, e ele deu guarida para a família do Bolsonaro muitas vezes, antes da prisão, da denúncia do Bolsonaro, da prisão do Mauro Cid, na verdade, que já parece que já tem 10 anos que isso está ocorrendo. Antes da prisão do Mauro Cid, ele estava lá, né? Então, assim, ele é uma pessoa muito presente, acho que demorou demais. E daqui a pouco a gente vai ter que ter um programa aqui que é os Bolsonaros pelo mundo, né? Porque cada hora um vai para um lugar, um reality show, né? O Bolsonaros pelo mundo, está nos Estados Unidos, a outra está na Itália, o outro iria ali para Portugal. E a barra do Brasil vai pesando muito, né? Justamente agora que Portugal está muito de olho, né? Nesses turistas e esses imigrantes ali legais lá no país, o Gilson resolveu ajudar, né, o Mauro Cid num eventual plano de fuga para ir embora ali para Portugal. Eles estão com dinheiro, né? Porque o euro está caro pra caramba. A deputada Carla Zambelli disse que comprou a passagem para a Itália com o dinheiro do Pix da vaquinha, né? Então também eles, em muitos momentos, recebem essa ajuda dos seguidores. Eu lembro, foi muito interessante esse ponto que você trouxe, Andresa, dessa possível, então, aproximação ainda, né? A gente conversou agora com o deputado Sóstenes, que tem muito esse PL e as pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizem que não, o Mauro Cid é uma pessoa que a gente não fala mais. Mas também teve uma cena lá na segunda-feira, na chegada do Mauro Cid para abrir os interrogatórios da trama golpista, do núcleo crucial da trama golpista, que foi ele batendo continência para todos os, enfim, aquelas pessoas gigantes, né, das Forças Armadas que estavam ali de forma muito inédita para falar sobre a sua conduta na Justiça Civil, mas também cumprimentou diretamente o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que isso chamou atenção. Eles não podiam se falar naquele momento, os réus não poderiam trocar ali informações, mas cumprimentar podia acontecer e teve, porque tinha essa expectativa, né, como é que vai ser? Até porque o Mauro Cid ia abrir os interrogatórios com Alexandre de Moraes à sua frente e às costas dele o ex-chefe, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, foi ali tudo muito amistoso, até algumas piadinhas ali no meio, até com o ministro Alexandre de Moraes dando risada. Enfim, então parece também realmente que o clima não está tão tenso entre eles, né? Corrobora um pouco isso, né? Também me chamou a atenção ali o olhar, eu achei que ia ser tipo MMA, sabe? Aquele com o braço cruzado, assim, um encarando o outro, né? Ali, de cara a cara, e não foi isso que a gente viu, né? Ele cumprimentou ali, como você colocou bem, de uma forma mais amistosa, o Mauro Cid, e, assim, se você estiver passando por essa situação, é só imaginar a pessoa que está te delatando, né? Sim. E o Bolsonaro diz que o que ele diz não é verdade, então o clima não deveria ser tão amistoso, por mais que você tenha ali, né, a urbanidade, uma educação, que a gente sabe que o Bolsonaro não é assim, né? O Bolsonaro é completamente tosco, e agora ele está meio ali tchutchuca, né? Mas ele sempre foi tigrão. Quando ele falava ali do Alexandre de Moraes, ou com a imprensa também, né? Ele não é essa pessoa também que a gente assistiu nos depoimentos, ali calma, tranquila, certamente estava medicado para não conseguir, para não ir para cima do ministro, porque poderia sair preso ali, né? Daquela audiência. Então, esse é um ponto, né, que eu vou reforçar aqui, essa relação do Mauro Cid com esse núcleo do Bolsonaro é o que precisa agora ser esclarecido. E a palavra está com a Embaixada de Portugal, porque provavelmente teve essa conversa da Embaixada com a Polícia Federal, ela deve ter informado, né, isso que ocorreu ali, desse match, né, entre o Gilson Machado procurar a Embaixada para tentar conseguir esse passaporte de uma forma mais ágil.
Isso aconteceu agora, então, portanto, depois da delação, depois de tudo, né, a gente não está falando de um episódio anterior à delação premiada, a gente está falando de agora. Então, a Embaixada de Portugal precisa também se manifestar ali, né, acho que a gente está procurando como jornalistas, mas deve ter tido, sim, alguma contribuição, né, da parte da Embaixada para o governo brasileiro para confirmar esses fatos que, vamos dizer, que eles estão negando. Tanto o Gilson Machado quanto o Mauro Cid e os seus advogados estão dizendo, né, como você já colocou aqui, que isso não é uma coisa de agora, que é uma coisa antiga, que, na verdade, um pediu para o pai, outro pediu para não sei quem. Isso. Mas não ia ter uma medida judicial, né, de uma ordem de prisão, e a prisão é preventiva. O Gilson Machado, pelo que eu apurei, ele já passou pela audiência de custódia, que todo preso passa, né, que são aquelas perguntas mais formais que são feitas, e também passou pelo IML, que faz um registro ali para saber se ele foi agredido ou não na abordagem policial, e já está a caminho de um presídio lá em uma unidade prisional, lá em Pernambuco, que eu não estou lembrando o nome agora, mas daqui a pouquinho eu falo, que é um presídio que está super lotado de presos, tem 3 mil presos, onde cabem 900 presos. Então, ele vai pegar ali um presídio bastante superlotado, nas condições que qualquer preso do país pega ali, né? Não vai ter nenhum privilégio ali para ele. Essa unidade prisional, ela é uma unidade de passagem. Então, o preso fica ali, depois é feita uma triagem e aí ele é encaminhado, né, para uma outra unidade prisional. A prisão é preventiva, ou seja, ela tem ali um prazo para acontecer. É o período que os advogados vão trabalhar muito aí nesse final de semana para tentar um habeas corpus, alguma coisa que tire o Gilson Machado da prisão. Vamos ver se ele vai aguentar ou se vai ser mais um que vai delatar. Não acredito na delação, porque realmente ele se precisar deitar no chão numa pocinha para o Bolsonaro passar e não molhar o sapato, o Gilson Machado é esse cara. Exatamente. E a última pergunta que eu vou fazer à Andresa, a gente daqui a pouquinho vai encerrar, é sobre a Carla Zambelli. Porque a nossa outra colunista, a Mirelle Pinheiro, deu mais cedo que o paradeiro da Carla Zambelli é revelado por polícia italiana. Trazer um pouquinho desse detalhamento que a Mirelle trouxe. Informações da polícia italiana repassadas para as autoridades brasileiras indicam que a deputada federal Carla Zambelli está na região de Vêneto, na Itália. A parlamentar, que também tem cidadania italiana, foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal. Atualmente, ela está foragida e licenciada do cargo. A polícia italiana já faz buscas na região à procura da deputada. Zambelli foi sentenciada a 10 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de multa pelos crimes de invasão qualificada de sistema informático e falsidade ideológica relacionados à inserção de documentos falsos nos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Manhã complicada para as pessoas que ou já foram muito próximas ao presidente Jair Bolsonaro ou que continuam tentando ser próximas do presidente Jair Bolsonaro, né, Andresa? É a nossa série Bolsonaristas pelo Mundo, né? Onde eles estão. Era claro que a Zambelli, né, ia ser encontrada ali, a polícia italiana já fez isso lá atrás, né, com o Pisolato, que foi presidente do Banco do Brasil no governo Lula, e ele também se escondeu ali e depois foi capturado ou trouxeram para o Brasil, onde ele terminou de cumprir o resto da pena. Então, a Zambelli vai passar esse vexame aí de ser deportada ali da Itália, porque teve uma reação muito grande, né, de políticos italianos, a presença dela ali na Itália. Mais uma vez, é algo que desgasta a imagem do Brasil, essa ação, né, dos bolsonaristas por aí, que a Zambelli, é bom que se diga, quando ela saiu do Brasil, não existia nada, nenhuma ordem de prisão para que ela saísse. Agora, o fato é, por que ela saiu então? Por que ela foi de carro até a Argentina e depois de lá ela pegou um voo para ir para os Estados Unidos e aí sim que essa ordem de prisão surgiu porque se entendeu que ela estava fazendo uma fuga. Ela poderia ter avisado o judiciário se fosse tudo ok, como ela disse, olha, eu estou indo sair porque eu vou fazer um tratamento de saúde, e não foi nada disso que aconteceu. Ela saiu realmente como sairia uma pessoa que está tentando fugir, não tem sentido ela não pegar um avião para fazer essa fuga. Então, provavelmente ela vai voltar, ela vai pegar ali, né, a prisão, vai ter que cumprir essa pena. A Câmara dos Deputados até agora não cassou, né, o mandato dela, a Câmara é sempre complacente ali com os seus, embora o presidente da Câmara, Hugo Mota,
já tenha dito que vai decretar, né, a perda de mandato da Zambelli, mas não fez até agora, né, já tem tempo suficiente aí para a Câmara fazer isso. Então, acho que logo, logo a gente vai ver mais um Bolsonaros pelo mundo, capítulo chegando ao Brasil, porque a Zambelli não vai escapar dessa, ainda mais com aquele cabelo vermelho dela, que vai ser fácil de encontrar. Fácil, exato. Ela não está ali com um visual fácil de se esconder. Olha, eu fui correndo aqui para a coluna da Andresa Matais, no Metrópolis.com, para o quê? Saber o detalhamento do nome da prisão. COTEL, Centro de Observação Criminológica e Triagem, professor Everaldo Luna. É isso. Então ele já está sendo transportado para lá, segundo me disse ali o entorno dele, e vai ficar por ali até que se faça essa triagem ou até que haja um habeas corpus, que é bem difícil, a gente não tem visto, né, da parte do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, essa benevolência aí com os presos envolvidos aí nessa tentativa de golpe de Estado, então deve ficar ali ajudando na superlotação desse presídio por mais um tempinho. Tá certo, então. Andresa Matais, muito obrigada, viu? Muito bom dia, boa tarde, que a gente já está naquele momento, quase 13h. E, claro, ao longo da programação a gente volta com a Andresa também para dar mais informações sobre o caso da Carla Zambelli, do Mauro Cid e também do Gilson Machado e muitos outros assuntos. Tem IOF, tem, enfim, Israel e Irã, que, claro, em algum momento o Brasil vai falar alguma coisa sobre. Tem também, enfim, a situação do brasileiro que voltou ao Brasil, né? O brasileiro que foi pego ali naquele barco com os ativistas, o Thiago Ávila, a produção já me falou o nome dele aqui, que a gente não consegue lembrar de tudo, né? Enfim, são muitos assuntos que com certeza a Andresa Matais também está muito em cima. Obrigada, viu, Andresa? Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E eu também me despeço, agora quase 13h, 12h48. A gente ficou aqui ao vivo desde 10h30 para te dar todos os detalhes sobre o Brasil e o mundo, porque o Metrópolis.com tem tudo o que importa. Então acompanhe a nossa programação às 15h. A Neila